amiguinhos! A paz do Senhor Jesus! Me chamo Josi Dias, mas se preferir pode me chamar de Tia Josi. E eu estou aqui para nós conversarmos sobre algo muito especial. Nós vamos falar sobre Páscoa. E a minha pergunta é, você sabe o que é Páscoa? Você sabe o que significa Páscoa? Aposto que você está pensando assim, claro que eu sei, tia. Páscoa é quando a gente vai para a escola, faz umas máscaras de coelhos maravilhosas, onde a gente faz produção na sala e em casa é distribuído vários ovos de chocolate. Bem, amiguinho, isso não é bem a Páscoa, isso é uma tradição. E hoje você vai descobrir então qual o verdadeiro sentido de Páscoa. Primeiro nós vamos aprender sobre a palavra Páscoa. Essa palavra Páscoa, como será que surgiu? Quem será que inventou essa palavra Páscoa? Como foi que tudo começou? Páscoa vem do hebraico, que significa peça. É associada com o verbo passa, que significa saltar, significa passar, passar por cima. Portanto, esse dia chamado Páscoa significa passagem. Ai, tia, eu não estou entendendo nada. Páscoa significa passagem. Como assim passagem? Olha só, passagem significa que no dia da Páscoa nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Isso significa que ele passou da morte para a vida. Como assim, tia? Eu ainda não entendi. Vamos lá que nós vamos aprender. Vocês vão entender então o que se deu essa passagem. A Bíblia conta a história da Páscoa. Exatamente, amiguinho. Aqui, ó. Aqui é o seu manual para você para tirar todas as suas dúvidas. A palavra de Deus, ela vai contar para você a história da Páscoa. E essa história está aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, onde ele vai contar como foi que se deu toda a trajetória da Páscoa. E eu vou contar aqui para vocês. Era uma vez um povo chamado israelita, que vivia então na cidade, numa tribo chamada tribo de Israel. E mais adiante tinha um outro povo que também morava numa outra cidade que era na região do Egito. E isso mesmo, era o povo de Israel e o povo do Egito. O povo de Israel era um povo amado por Deus, um povo que Deus tinha amor por eles, porque eles eram um povo que temiam a Deus, eram obedientes, era um povo que orava, era um povo que buscava a Deus de coração, tinha um coração bonito, tinha um coração puro. Mas, amiguinho, um certo dia, o povo do Egito foi lá e capturou o povo de Israel, trazendo eles como escravos. Isso mesmo, escravos para trabalhar lá no Egito, trabalhar de uma forma muito severa, uma forma muito pesada. Eles foram para lá trabalhar como escravos e lá eles eram muito humilhados, eles eram chicoteados, eles tinham que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e eles começaram a sofrer muito ali no Egito. Você deve estar se perguntando assim, tia, mas a senhora não falou agora que o povo de Israel era um povo muito amado por Deus? E por que Deus deixou eles passarem tudo isso no Egito? Por que eles foram sofrer no Egito? Bem, amiguinho, eu vou explicar para vocês. Esse povo, ele se afastou de Deus. Sabe por quê? Porque esse povo começou a ser um povo desobediente. Esse povo começou a viver uma vida de pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. É a mentira, é a inveja, é a desobediência, é você brigar com o seu amiguinho, com o seu irmão, é você não respeitar o seu papai e a sua mamãe, é você bater o pé pro papai e a mamãe, é você chamar palavrões. Então isso tudo é pecado e isso tudo foi afastando eles de Deus. Então naquele momento eles vão para lá pro Egito e vão sofrer muito. E eles sofrendo naquele lugar, o Egito tinha um homem muito mau,
um homem chamado, que era o rei daquele lugar, chamado Faraó. Faraó tinha um coração muito duro. Sabe o que é um coração duro? É aquela pessoa que só vive brigando, aquela pessoa que não tem amor, sabe? Que não compartilha nada, que só quer estar ali fechado, aborrecido o tempo todo. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele viu que aquele povo estava sofrendo muito e Deus disse assim, poxa, eu não vou deixar esse povo sofrer assim. E Deus então elabora um plano. Ele vai até uma pessoa chamada Moisés e transforma aquele homem num líder. Lembrando, Moisés, ele não estava lá no meio dos israelitas. Embora ele fosse um israelita, ele não estava ali no meio. Mas naquele momento Deus vai lá onde Moisés estava, num outro lugar, numa outra cidade, e visita o coração de Moisés e diz assim, Moisés, eu vou te levantar e você vai lá e vai ajudar o meu povo a sair daquela escravidão. Sim, meus amiguinhos, esse aqui, é Moisés. Moisés era um homem que era obediente a Deus. Moisés era um homem que orava. Moisés era um homem que buscava a presença de Deus. Ele ouvia músicas que faziam com que ele adorasse a Deus. Então Moisés, nesse momento, se levanta e diz, muito bem, Senhor, eu vou ajudar aquele povo a sair daquela escravidão. Mas aí começa uma guerra. Começa uma briga muito difícil, porque Moisés tinha que convencer o rei Faraó a liberar o povo de Israel daquela escravidão, daquele sofrimento que Deus não estava contente com aquilo. E esse rei Faraó dizia, não, eu não vou liberar eles vão agora que eles vão apanhar mesmo, agora que eles vão sofrer porque eles são meus escravos e aqui eu não vou obedecer nenhum Deus. Sabe o que aconteceu com esse rei? Deus mandou enviar para o povo dele 10 pragas, foram castigos que o povo dele sofreu ali, para que eles então entendessem que Deus queria de uma vez por todas que ele libertasse o povo dele, que o povo de Israel saísse de lá imediatamente. Mas olha, Faraó endurecido dizia, não, eu vou aguentar todo esse sofrimento. Amiguinhos, mas na última praga, na 10ª praga que Deus mandou para o povo do Egito, foi muito triste. Foi a praga de que ia morrer todos os primogênitos. Sabe o que é primogênito? É o primeiro filho. E Faraó tinha um filho, que esse filho ia herdar o trono dele quando ele morresse. E ele amava aquele filho, mas a praga chegou até a casa dele. Mas você deve estar perguntando, nossa, houve uma praga assim tão severa, e o que aconteceu com o povo israelita? Amiguinho, Deus ordenou que o povo israelita tivesse uma missão, para que o anjo da morte não chegasse na casa deles. Sabe o que foi que Deus pediu para que eles fizessem? Deus disse assim, você vai passar na porta da sua casa e vai marcar a sua casa com sangue. O sangue de quem? De um cordeiro. Um cordeirinho, aquele que não tem nenhum pecado. Então você vai cortar e vai colocar e marcar na porta da sua casa aquele sangue. E toda a família obedeceu o que Deus tinha ordenado. E Deus disse, não sai ninguém da casa. Passa, pinta, coloca aqui na porta de casa e não saia ninguém. E aquele povo obedeceu, ficou dentro de casa, passou o sangue na porta, mas Faraó e o rei do Egito não quiseram acreditar nisso. E olha só, pagaram para ver. E o filho do Faraó morre, e Faraó fica desesperado, e o povo gritando, dizendo, Faraó, liberta logo esse povo de Israel daqui, manda esse povo embora, Faraó, a gente não aguenta mais sofrer. E então, amiguinho, você vai entender uma coisa muito importante, porque você deve estar se perguntando, mas tia, isso é Páscoa? Bom, olha só o que você vai aprender agora. A Bíblia conta
que passado muito tempo depois disso, depois de toda essa história, as pessoas voltaram a ser malvadas. Sim, voltaram a ter o coração endurecido. Aí você deve estar perguntando, mas eles não conheceram a Deus? Deus livrou eles, Deus tirou eles da escravidão, Deus deu para eles uma nova vida. Eles voltaram a pecar? Voltaram, amiguinho. Voltaram a ser desobedientes, voltaram a xingar, a chamar palavrão, voltaram a ter um coração muito sujo. E aí Deus ficou muito triste, porque de novo, mais uma vez, eles voltaram a ser desobedientes. E adivinha o que aconteceu? Então, a palavra de Deus nos diz que o preço da desobediência, o salário do pecado é a morte. E essas pessoas, então, todas estavam condenadas à morte eterna. E Deus estava muito triste com tudo isso. E aí ele diz assim, mais uma vez, o amor dele e a misericórdia dele pelo povo, ele começou a pensar de que forma eu posso fazer com que eu possa salvar esse povo mais uma vez. Que líder eu posso chamar agora para salvar esse povo, para ser boca minha na terra? E Deus estava chorando de ver a humanidade em pecado, adorando outros deuses, mas não adorava a Deus de coração, não adorava a Deus de verdade. E aí, nesse momento, sabe o que ele faz? Ele manda um líder. Esse líder chama-se Jesus. Mas esse líder não é qualquer líder. Esse líder é o filho dele. Ele diz assim, meu filho, você vai lá na terra. Você vai ser como um cordeiro. Você vai morrer crucificado. E o teu sangue vai livrar toda a humanidade da morte eterna. E nesse momento, Jesus obedece o seu Pai. Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo, ele vem para amar. Ele vem para amar todas as crianças. Ele vem para colocar o amor na vida de todos. Ele vem para ensinar, para nos ensinar, através do comportamento dele, como nós devemos ser pessoas especiais para Deus. Ele vem e traz o amor à humanidade. E o que acontece? Chega então a hora dele ser crucificado. E ele foi crucificado como aquele cordeiro que nós falamos lá atrás. Lembra que teve que ser crucificado um cordeiro para passar o sangue na porta para que a morte não alcançasse aquelas famílias? Então, dessa mesma forma, Jesus veio e morreu. Morreu por mim, morreu por você, morreu pela sua família, morreu pelo mundo todo. Ele morreu para que nós alcançamos a vida e que nós possamos ter acesso ao Pai, a Deus, que nós possamos então a conversar diretamente com Deus. E Jesus vem, obedece a Deus. Então acontece esse sacrifício, que o sangue dele é derramado para nos livrar de todo o mal. Mas então você deve estar dizendo assim, poxa, Jesus veio, amou, trouxe tanto amor para toda a humanidade e depois ele morre. Olha só, aí acontece o maior milagre. O milagre mais lindo que você possa imaginar. Sabe qual foi o milagre, amiguinho? Deus, ele ressuscita o filho dele que estava morto. Ele não está mais morto. Ele ressuscita no terceiro dia. E ele, está vivo. Nossa! Quer dizer que Jesus está vivo? Ele não estava na cruz? Sim, ele estava. Mas agora ele ressuscitou. No terceiro dia, Deus opera um grande milagre. Ressuscita o filho dele, Jesus, para a vida. E Jesus, ele não está morto. Ele está aí. Ele está aí na tua casa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele está aqui também na minha casa. Ele está no meu coração. Jesus mora dentro do teu coração. Aí eu vou perguntar uma coisa para você. Como é que está o teu coração? Você tem sido uma pessoa obediente? Você tem sido uma pessoa amável? Você compartilha os seus brinquedos?
Você tem raiva no coração, você odeia seus amigos, você ama os seus amigos. Você já abraçou seu papai e sua mamãe hoje? Você já pediu perdão? Você já disse que ama o seu pai hoje? Você já disse que ama a sua mãe? Não perca tempo. Vai lá, abraça eles e diz assim: hoje eu aprendi que Jesus morreu por mim para que eu fosse uma nova pessoa, para que o meu coração estivesse limpo, e o meu coração deve estar limpo para que Jesus venha morar dentro de mim. Essa é a verdadeira história da Páscoa, amiguinho. Então a verdadeira história da Páscoa se dá aqui, ó. Depois que Jesus morre, ele ressuscita. Mas ele morreu por quê? Ele morreu para nos salvar. Então isso significa uma passagem. Ele passou da morte para a vida. Essa é a passagem. Essa é a palavra Páscoa. Simboliza isso. A passagem da morte para a vida. Muito bem, amiguinho. Então era isso que eu tinha para falar para vocês entenderem de uma vez por todas qual o real significado da Páscoa. Uma feliz Páscoa para você. Deus abençoe. Agora você coloca a sua mãozinha assim e diz assim: Jesus, me perdoa se eu não fui um bom filho ou uma boa filha. Jesus, vem morar no meu coração. Vem morar na minha casa. Eu te aceito, Deus. Eu creio em Ti, porque a Tua palavra diz que nós temos que crer em Ti, Jesus, para nós termos acesso ao Pai. E eu creio que Tu morreste por mim, Tu morreste pela minha família. Muito obrigada, Jesus. Eu quero ser grato a Ti. E a Páscoa eu não vou lembrar como algo que aconteceu de triste, não. Eu tenho que lembrar de agradecer. Agradecer por esse sacrifício que você fez por mim, pelo mundo, pela humanidade, pelos meus amigos e por todos nós. Senhor, continua tendo misericórdia do Teu povo. Amém.